uma definição mais específica, mais simples da inovação, é tudo aquilo que nós possamos criar em prol do bem das pessoas, não é? De modo que esse marco regulatório, 10.973, teve no seu desenvolvimento e na sua prática, em 2004, mas ele provocou uma série de organizações em nível de estados, né? E praticamente todos os estados da federação também criaram o seu marco regulatório, particularmente nós aqui em São Paulo, criamos, né, com um esforço muito significativo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, na época, né, a própria lei complementar, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, a Lei 10.049. Isso só foi em 2008. Na realidade, entre 2004 e 2008, houve um crescente envolvimento das instituições trabalhando no sentido de fazer com que nós pudéssemos ter segurança de como que o setor público pudesse, de fato, se engajar em ações colaborativas com o setor privado para produzir, para contribuir para a produção de riquezas. Essa lei, na realidade, ela veio se aperfeiçoando, né? Nós tivemos um processo de aprimoramento que resultou em dois instrumentos importantíssimos, né? Que foi a Lei 13.243, isso de 2000 em 2016. A 13.243, ela, na realidade, faz um rearranjo para eliminar as inseguranças jurídicas que existiam até então, no sentido de permitir uma série de mecanismos de interface com fundações de apoio, com as instituições que pudessem trabalhar nessa interface entre o setor público e o setor privado. A Lei 13.243, ela trouxe um aprimoramento muito relevante. Hoje nós estamos, digamos assim, sob a égide dessa legislação. E um outro ato importante do Legislativo foi a Emenda Constitucional 85, né, que introduz na Constituição Federal a terminologia inovação e faz com que a inovação passe, de fato, a ser um objeto de busca, de incentivo e de apoio. Decorrentes daí, houve uma série de decretos que precisavam regulamentar essa lei, e o decreto 9.283, que foi formalizado em 2018. Né? Você veja, nós começamos esse processo em 2000, o decreto regulamentatório da 13.243 só aconteceu em 2018. E aqui em São Paulo também tivemos o decreto regulamentatório desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e esses processos todos produziram uma segurança bastante boa para que o setor público pudesse se organizar, não é? E criar as condições para servir a sociedade de uma forma ainda mais proativa, mais presente. Eu tive o privilégio, viu, Marcelo e colegas, de desenvolver toda a minha carreira na universidade, mas tive a oportunidade de estar secretário adjunto na Secretaria de Desenvolvimento, e eu pude aí ver a importância do sistema de inovação paulista, né? Reconhecer a USP, a Unesp, a Unicamp, a presença da Unesp em todo o estado de São Paulo, e todos os institutos públicos e privados que agregam esse nosso estado, que é a locomotiva do nosso país, né?
E na secretaria, na realidade, nós tivemos uma ação importante no âmbito da lei complementar 1049 em São Paulo, mas no bojo das leis federais, de estruturarmos os núcleos de inovação tecnológica, que são as agências de inovação que hoje estão presentes em todas as ICTs no país, né? Tanto nas universidades públicas federais, estaduais, municipais e nos institutos de ciência e tecnologia público e privados. Os NITs, na realidade, e eu tive o privilégio de seguir uma orientação que, na realidade, começou quando eu ainda estava na secretaria, de nós criarmos as agências de inovação nas universidades. O primeiro a fazer isso foi o reitor Brito, que era, então, à época, 2001 a 2003, eu estava na secretaria nesse tempo, e ele era o reitor da Unicamp, e foi quando ele criou a Inova Unicamp, e, em seguida, o reitor da USP, à época, me convidou para organizar a Agência USP de Inovação. De modo que foi, digamos assim, o instrumento, o princípio ativo dessa relação da política de inovação nas universidades foram os núcleos de inovação tecnológica. E o nome foi o nome fantasia que nós decidimos dar a esses núcleos, denominando-os de Agência da Universidade de Inovação. Tive também o privilégio de participar da inauguração e do lançamento da Agência de Inovação da Unesp, né? E também, depois disso, como vice-presidente do FORTEC, do Fórum Nacional de Transferência de Tecnologia e Inovação no país, nós difundimos a Agência de Inovação por todas as universidades do país. De modo que esse tema do relacionamento da universidade e a inovação, o relacionamento universidade e inovação, é algo que veio para ficar, né? Nós temos visto os benefícios que foram os papéis de cada uma dessas agências de inovação, no diálogo interno dentro da universidade, e temos visto o desdobramento que foram as criações dos novos habitats de inovação. Eu estava atuando na secretaria à época em que nós criamos, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o programa de parques tecnológicos e incubadoras, né? Nós iniciamos em São Paulo um esforço significativo que deu origem a parques incubadoras, apoiou incubadoras em São Carlos, em São Paulo, na Unicamp, e esse processo de criação de novos habitats de inovação tem sido, não é, e continuará sendo uma alavanca para esse processo. A Secretaria em São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderou o programa SP Parques, né, com apoio da FAPESP, e tivemos um amplo desenvolvimento da política de credenciamento dos parques, inclusive aí não só em Botucatu, mas aí também em Bauru, se desenvolveu um processo de estímulo a novos habitats de inovação, e que eles são, na realidade, espaços onde essa interação entre o público e o privado se desenvolve. Os instrumentos, na realidade, permitiram, não é, tanto no nível federal como no nível estadual e no ambiente das universidades, uma agregação das competências e envolvimento de professores que tinham interesse
de fazer com que o seu conhecimento dialogasse com o desenvolvimento econômico. Esses mecanismos, na realidade, permitiram o ordenamento jurídico de termos de parceria, contratos que, na realidade, permitiram, né, fazer com que se pudesse ter contratos e interação entre professores e certos laboratórios, e isso proliferou, né? Então, nós temos cada uma das universidades, sobretudo com o apoio das fundações de apoio, nós tivemos a realização, e estamos tendo a realização de contratos em que se desenvolve inovação de novos produtos, novos processos e novos serviços, e tem trazido muito bem o desenvolvimento para a sociedade. Eu acredito que, na realidade, a construção dos marcos regulatórios, elas têm sido fundamentais para fazer com que nós tivéssemos ou tenhamos uma oportunidade de construir muito mais processos, produtos para a criação de riquezas. Os marcos foram importantes, nós tivemos também, a partir daí, uma participação importante em mecanismos de governo. Eu mesmo me envolvi e fui chamado para construir a Agência de Inovação do Centro Paula Souza. Fiquei 6 anos na direção dessa agência, tendo ficado praticamente 10 anos na direção da Agência USP de Inovação. Mas depois me envolvi também, como você bem lembrou, Marcelo, com a própria FINEP, né? Hoje nós temos instrumentos de financiamento público bastante relevantes. Nós temos a Embrapi, que tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Temos as fundações de apoio, particularmente São Paulo com a FAPESP, e temos a FINEP, e ativamente hoje a Embrapi fazendo um papel importantíssimo na conexão entre os níveis de competência dos laboratórios que existem nas universidades e o setor empresarial. De modo que são 20 anos que se passaram e nós tivemos a oportunidade de construir, digamos assim, um bom arcabouço jurídico e, ao mesmo tempo, estimular o ambiente acadêmico para o seu engajamento na medida do possível, de, além de fazer a pesquisa, fazer a fronteira avançar, ele faz também com que haja um overflow, transferindo esse conhecimento para a criação de novos processos, de novos produtos ou serviços, e isso se materializando em startups, empresas que são nascentes e que se desenvolvem a partir dessa base tecnológica que está estocada no ambiente das instituições de ciência e tecnologia do país, e particularmente aqui no estado de São Paulo. Digamos assim, essa é uma visão panorâmica, Marcelo e colegas, em que nós vimos que a iniciativa do governo federal em trazer para dentro da Constituição e do setor da legislação processos regulamentatórios permitiu com que nós pudéssemos agora, no setor público, termos muito mais liberdade, muito mais condição de interagir com o setor privado, fazendo com que o nosso conhecimento possa criar riquezas para o país. Eu acho que hoje, mais que nunca, se faz
absolutamente necessário esse engajamento da comunidade científica em prol do desenvolvimento econômico, e nós temos visto uma pujança muito significativa das 3 universidades paulistas, sobretudo, mas de muitas outras, e muitas outras ICTs, no sentido de buscar respostas para esse problema do Covid-19. Nós temos uma pandemia, um problema bastante grave para a humanidade toda, e nós temos tido a responsabilidade, como pesquisadores, de atuarmos no sentido de identificar soluções tecnológicas, identificar soluções médicas para fazer com que seja minimizado a dor que temos sentido no país causado por esse vírus. Não tem a menor dúvida de que o desenvolvimento e a solução desses problemas passa pela ciência. A ciência que nós conseguimos estocar, sobretudo nas universidades paulistas, é de muita relevância e tem sido um porto seguro para fazer com que problemas da sociedade sejam enfrentados e buscada sua solução. Na realidade, o objeto da lei, quer dizer, o objeto da lei de inovação foi sempre, aproximar o setor do conhecimento, das instituições que contêm o conhecimento, que faz avançar a fronteira do conhecimento, nos seus novos desenvolvimentos, a resolver problemas da sociedade. A inovação é exatamente isso, que aquilo que nós podemos produzir com ações que gerem benefícios para as pessoas. Nós temos praticamente 3 tipos de inovação. O Science-Driven Innovation, que é a inovação guiada pela ciência, que é aquela que sai da bancada dos nossos departamentos nas universidades, e podem ter uma capacidade de gerar produto, processo ou produto que resolva problemas para a sociedade. Temos uma outra que é o Market Driven Innovation, que é aquela inovação que é gerada pelo próprio mercado, e é a empresa que procura conhecimento para fazer com que os seus produtos tenham melhor aceitação, maior competitividade no mercado. Evidentemente, diferentemente do que temos nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, a maior concentração dos pesquisadores hoje no Brasil estão nas universidades, nos institutos de pesquisa, sobretudo nos institutos públicos, e portanto, há uma necessidade premente do uso do conceito da Open Innovation, ou seja, a empresa trazer para dentro do seu pipeline conhecimento que está disponível nos ambientes de conhecimento, que são as universidades e institutos de pesquisa. Hoje, há uma demanda crescente do interesse das empresas em fazer links com a universidade, e hoje temos os instrumentos para isso, Link para que conecte o laboratório que desenvolve pesquisa em materiais, ou do setor químico, ou do setor farmacêutico, para fazer com que o conhecimento que está disponível e a tecnologia, os laboratórios que estão disponíveis nesses ambientes da universidade possam, de alguma forma, ajudar no avanço de novos produtos dentro das empresas. Esse processo de Open Innovation é uma necessidade absolutamente grande, sobretudo porque as empresas, tanto as micro, pequenas e médias empresas, não têm laboratórios em sua própria estrutura. As grandes empresas têm, eles têm seus departamentos de P&D e conseguem fazer os seus desenvolvimentos, inclusive com recursos próprios.
Mas a micro, a pequena e a média empresa necessitam, em todos os setores, seja no setor agrícola, seja no agronegócio, em tecnologias, agora, sobretudo, nas tecnologias da informação e da comunicação, são absolutamente necessitadas de que novos conhecimentos sejam aportados para dentro do seu pipeline. Hoje, eu diria, Marcelo e colegas, que, na realidade, o que nós precisamos fazer dentro das universidades, onde já conseguimos ter um núcleo de inovação bem estruturado, sobretudo nas nossas universidades aqui em São Paulo, temos que duas coisas, né? Uma é fazer um esforço de tornar visível o conhecimento estocado em forma de patentes, né? Para fazer com que se tenha estudos de viabilidade técnica e econômica para se mostrar para os setores da economia aquilo que pode ser transformado de uma patente numa inovação. E, nesse sentido, a transferência de tecnologia, que está previsto, inclusive, nos marcos regulatórios, é o caminho através do qual você aporta aquele Science-Driven Innovation que estava estocado dentro de um determinado laboratório e ele possa ser transladado para uma empresa ou para outras empresas em função de como o licenciamento deve ser feito. Mas, mais que isso também, nós temos, e eu tenho defendido isso em várias ocasiões, que promover uma análise mais detalhada e mais aprofundada das nossas vantagens competitivas e comparativas daquilo que nós temos dentro das nossas universidades. Hoje, você pode ter a arquitetura fazendo muita coisa que tem interesse no setor de edificações, mas você pode ter no setor de fármacos uma possibilidade de fazer um enlace de competências para servir ao benefício da criação de riquezas e da competitividade da empresa. Essa análise de vantagens comparativas e competitivas, eu creio que é algo ainda que nós precisamos fazer. Eu estou certo, temos visto, sobretudo as 3 universidades paulistas, interagindo de forma bastante eficiente no sentido de identificar competências nos seus laboratórios, estimulando professores a que desenvolvam projetos com seus alunos, né? Fazendo com que se resolva problemas da sociedade. Hoje temos uma quantidade enorme de problemas por resolver, seja localmente, né, onde essa universidade está, ou regionalmente ou nacionalmente. Eu vejo também aí um papel importantíssimo das universidades no que tange ao desenvolvimento regional, né? Se nós olharmos o Estado de São Paulo, o eixo Bandeirantes, né, nós vemos a localização das universidades nessas cidades produziram um fenômeno de transformação socioeconômica significativo, quer dizer, o impacto dessas instituições na região é muito importante. Sem dúvida, hoje há uma demanda bastante, digamos, relevante no sentido de fazer com que haja muito mais colaboração, né, entre, deixa eu pôr aqui, muito mais colaboração da universidade com os municípios, né? O desenvolvimento regional, o desenvolvimento no governo local, muitas vezes o governo local não tem uma disponibilidade de recursos humanos à altura do que precisa ser para resolver problemas, tanto no nível local como regional. A universidade tem, né? E o aparato que nós temos no Estado de São Paulo, envolvendo as 3 universidades, envolvendo Paula Souza, envolvendo os institutos de pesquisa e mesmo as universidades federais, os institutos federais que estão
são muitos, são 40 institutos aqui em São Paulo. Esse esforço de aglutinação, de agregação, é da maior relevância para fazer com que haja um estímulo ao desenvolvimento regional. Hoje, sem dúvida, com a situação que o país está passando, a inovação vem, digamos, absolutamente como uma iniciativa fundamental para fazer com que se minimize os problemas que estamos enfrentando e se recupere financeira, econômica e financeiramente as perdas que nós tivemos, e isso vai se dar com muita criatividade, muito empreendedorismo e muita inovação. Hoje, nós estamos experimentando com essa videoconferência esse novo normal, onde as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais, né? Nós estamos vendo a necessidade das organizações se transformarem digitalmente, né? A transformação digital está aí, chegou com tudo, e essa pandemia, inclusive, expandiu ainda mais, né? Acelerou muito mais esse processo. Nós temos visto o impacto no setor educacional. Nós estamos, todos os professores, tanto da Unesp, USP, Unicamp, atuando virtualmente, com o seu material, muitos sendo desafiados a poder falar com seus alunos a partir de um ambiente novo, né? Mas não só o setor público, o setor educacional, mas, sobretudo, as empresas, né? É preciso incorporar processos digitais, né? Inteligência artificial e todas as tecnologias que estão nesse novo mundo do conhecimento, estão, na realidade, hoje tendo que se acelerar o processo de inovação para novos produtos, processos ou serviços, né? De modo que eu penso, Marcelo, que o diálogo entre a universidade e a inovação veio para ficar, né? Ele está se intensificando, ele está se regulamentando, ele está criando oportunidades de termos novos habitats. Os nossos estudantes estão se envolvendo muito mais com a questão do empreendedorismo, eles estão se engajando em transformar ideias em produtos em negócios, de modo que a universidade se renova com esse processo e a sociedade ganha muito na medida que os nossos jovens estejam de fato se engajando com o desenvolvimento de empresas que possam criar emprego e renda. Tenho visto também, né, todas, como você mesmo mencionou, as universidades se estruturando, se organizando melhor na sua regulamentação interna. Isso vai permitir, né, com que nós possamos linkar professor, laboratório, estudante, empresa, né, e sermos uma universidade mais empreendedora do que fomos antes, né? Evidentemente, sem prejuízo de fazer com que a nossa competência em fazer avançar a fronteira do conhecimento continue ativa, continue bastante presente e sendo competitiva em escala mundial, né? Nós temos visto isso no ambiente da saúde, né? Uma parceria internacional muito significativa para buscar soluções, o que mostra que nós temos competência dentro dos nossos ambientes bastante significativa para fazer com que o conhecimento avance ainda mais. Mas nós, sem dúvida, estamos nos tornando mais transparentes, né? Eu acho que a universidade consegue se comunicar melhor, está se comunicando melhor. Hoje nós vemos
os reitores das 3 universidades se manifestando, estando presente no seu relacionamento com as mídias digitais, com o seu relacionamento com o setor legislativo, não é? E com o setor empresarial, de modo que ela se tornando mais transparente ajuda muito, porque a sociedade consegue ver melhor as suas potencialidades, e agindo no sentido de estimular os habitats de inovação, estimular empreendedorismo, estimular os jovens para que desenvolvam problemas, né, que ataquem problemas, quer dizer, os conceitos que virão com essa transformação digital, no sentido de problem-based learning, né, vão ajudar demais isso, e eu acho que nós vamos ter gerações à frente aí, esses jovens que estão estudando hoje, tanto no nível médio, você vê isso já de forma bastante significativa, se empoderando do empreendedorismo e se instrumentalizando de ferramentas, né, como Design Thinking, Canvas e todos esses instrumentos que são muito importantes para fazer com que se transforme ideias em processos, produtos e serviços e vá para o mercado. Eu acho que quanto mais nós pudermos fazer isso no nível já que se faz nas melhores universidades do mundo, nós estaremos promovendo um progresso significativo e o Brasil vai sair melhor dessa crise e nós vamos adentrar uma era em que a universidade vai ser mais empreendedora, vai ter mais ambientes empreendedores, vai ensinar muito mais o estímulo ao empreendedorismo, vai fazer com que o Science Driven Innovation possa produzir resultados rápidos para a sociedade, em benefício da qualidade de vida da nação. Quanto mais nós pudermos ajudar as pessoas a se desenvolverem, aprimorarem o seu estado de vida, melhor. Eu acho que o papel da universidade é esse, a universidade e a inovação têm um diálogo íntimo, então é ciência, tecnologia e inovação, o ingrediente fundamental para nós promovermos o que precisamos para o desenvolvimento e crescimento econômico e social do nosso país. Eu aposto nisso, Marcelo. Muito bom, professor. Agradeço as palavras.